Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC e esse vídeo ele vai ser separado em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o relatório gerencial do GGRC agora de fevereiro e na parte seguinte eu vou falar sobre a questão da compra, da proposta de compra para os ativos do Helg 11, que é bem interessante, a gente precisa discutir bastante sobre isso. Então a primeira parte vai ser um pouco mais curta, porque o relatório gerencial não tem tanto o que falar esse mês, mas eu quero focar mais nessa proposta de aquisição para o Helg, os ativos do Helg. Então, pessoal, eu vou até, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, vou separar a parte onde está o relatório e a parte da aquisição, da proposta de aquisição, se você quiser assistir uma parte, depois assistir outra, beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial primeiramente. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de fevereiro. Vocês podem ver aqui em cima que estão os documentos, mas eu vou falar primeiro sobre o relatório gerencial. Então, o fundo relatório gerencial agora de fevereiro, passando aqui mais rápido. Fundo encerrando um valor de mercado 9,57, valor patrimonial 11,31. Inclusive, esse valor de patrimonial, ele é o que a gente vai usar bastante ele na questão de comentar sobre o... Deixa eu pegar aqui só GGRC para ver quanto que ele fechou, GGRC11 para ver quanto que ele fechou hoje. 10,09, 10,09, tá aqui, ó, 10,09. Então ele valorizou um pouquinho, né? Quer dizer, um pouquinho, não, bastante até, em relação ao fechamento de fevereiro. 10 centavos, aumentou um pouco o dividendo em relação ao mês passado, mas dentro do guidance que eles tinham colocado, que era de 9 centavos e meio a 10 centavos e meio, então ele está na metade aqui. Então aqui é um vídeo que eles sempre fazem, né? Que mais uma vez agradecendo aí as Agros por dar uma moral pro nosso canal, colocando o próprio vídeo aqui embaixo do logo do Baroni, né? Sempre importante essa menção, né? Bom, aqui, deixa eu ver. Ó, pagou 10 centavos, como a gente já sabe, né? E aqui, pessoal, fundo, aquela questão da venda que ele fez lá do ativo CD Pirituba. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque eu fiz isso no vídeo passado. Inclusive, eu até cheguei a regravar essa parte do vídeo, porque o fato relevante da venda do Pirituba saiu depois, logo depois do relatório gerencial. Então, eu gravei depois. Então, se você quiser assistir o Racional, veja o vídeo do mês passado, porque, inclusive, fechando a venda deste ativo, o guidance vai ser revisto, porque o fundo vai ter um acréscimo aí de 4 centavos por cota, mais ou menos, por causa dessa venda. Então, isso pode trazer até ou talvez, ou não sei se eles vão revisar o guidance ou manter pelo menos os 10 centavos que eles pagaram este mês. Então, pessoal, aqui tá todo racional. Na verdade, assistam o vídeo do mês passado, porque eu explico certinho o racional do GGRC. Então aqui, pessoal, algumas visitas que eles fizeram. Tem algumas perguntas e respostas, mas acho que a mais importante é essa primeira aqui. Lembrando, né, pessoal, que a Suzano ela vai rescindir o contrato, né? Então vai sair do imóvel. Na verdade, ela já rescindiu, né? Ela já pagou o aluguel. Lembra que a Suzano ela pagou aluguel anual, então ela já pagou janeiro, e ainda pagou mais, acho que é 7 milhões, se eu não me engano, como é uma compensação de benfeitorias para o imóvel. E aí eles estão falando sobre a pergunta é como é que vai ficar a procura, né? Então eles estão iniciando o processo de reposicionamento, lembrando que o fundo tem o ano todo para poder alugar, já que a vacância financeira desse ativo ela vai ficar zerada até o final do ano, porque ele já está pago, né? O aluguel desse ano já foi pago. Falando aqui sobre a venda do imóvel Pirituba, existe risco do GGRC distribuir um super rendimento nesse semestre. É engraçado, um risco, né? Eles até colocam entre aspas. Mas aqui o que dá a entender é que o fundo ele vai usar para manter o dividendo linear, ele subindo, porque ele tem um guidance ali de 9,5 a 10,5, que ele pode trabalhar isso, então não dá a entender que ele vai pagar um rendimento extraordinário, mas pelo menos subir um pouco esse dividendo, né? Subiu o guidance de pagamento. Existe a perspectiva para a compra de mais um ativo, a gente vai falar basicamente sobre isso na segunda parte do vídeo. O fato de GGRC ser base 10 limita o fundo em algum sentido, pelo contrário, né, ele até ajuda na liquidez. Então o fundo aí pagou 10 centavos, né, lembrando que ele tem o aluguel do Suzano que somado com os 7 milhões que foi pago para poder manter esse rendimento pelo primeiro semestre.
Então é isso, pessoal. Assim, na questão do fundo, não tem muito que a gente falar. A gente já, basicamente, eu não gostei disso aqui. Eles colocaram antes do relatório, no relatório passado eles já não tinham mudado isso. Eles colocavam em uma barra horizontal, agora eles passaram vertical. Não gostei disso. Questão do passivo e da amortização, que eu expliquei muito bem também no vídeo passado, que o fundo ele precisa, com a venda do Pirituba, claramente isso vai ajudar a questão das amortizações, mas o fundo ele teria questão, principalmente para esse ano ele não teria problema, mas passado para os próximos anos ele teria. Então, essa parte desse racional, pessoal, se você não assistiu o vídeo do mês passado, assista, porque eu detalhei muito bem isso, inclusive gastei um tempinho até nessa parte da alavancagem aqui, então vale a pena você assistir. Beleza, pessoal, então era isso aqui em relação ao GGRC. Eu quis passar um pouco rápido porque não tem nada que eu não tenha falado o mês passado, então não tem nada de diferente. Mas vamos lá, pessoal, o que acho que é o que mais interessa aqui é que o fundo, os dois fundos, tanto o GGRC quanto o Helg, eles fizeram fatos relevantes referentes a uma proposta de aquisição do GGRC. E eu vou focar a minha análise principalmente no comunicado do Helg, porque no caso do GGRC é uma proposta de compra dos 4 ativos do Helg. O Helg tem esses 4 ativos, então compra todos os ativos imobiliários do Helg. Mediante ao pagamento por cotas, não pagamento em dinheiro, em monetário. Ele faria uma emissão e o Helg seria o único que iria subscrever essas cotas e passaria os imóveis para o GGRC. Então aqui no caso do fato relevante do GGRC não tem nada de informativo, somente falando dos imóveis. E por que não tem de informativo? Porque no caso dessa compra, o GGRC ele não precisa de aprovação para fazer isso, ele vai simplesmente comprar. E ele tem capital autorizado para fazer emissão para poder isso. No caso do Helg, vai precisar ter uma assembleia para os cotistas decidirem se eles vão aceitar isso. E vocês vão ver o porquê, porque tem não somente isso, tem mudanças no fundo. Então, é uma assembleia que vai precisar ter. Pessoal, e aí eu vou passar pela assembleia, por esse texto, mas vocês vão ver que não é tão simples de entender, então eu fiz um Excel para a gente poder ir passo a passo para a gente ver quais são os impactos disso, tanto para o cotista principalmente para o cotista do Helg, para o cotista do GGRC eu vou dar minha opinião mais para frente. Então, pessoal, no caso do documento da Assembleia que vai ser votada no Helg 11, estão falando aqui, deliberar sobre a alienação da totalidade dos ativos para o GGRC, ou seja, vai vender os 4 ativos do Helg para o GGRC. E a pergunta que fica, então o fundo vai acabar? Não, e aqui que está um grande erro, porque não vai ser uma incorporação, como a gente viu recentemente aí o que aconteceu, por exemplo, do ALZC do LZM do ALZC com a LZM, ou do BTHF com o BCFF, onde um fundo incorporou o outro e o outro fundo deixou de existir. Ele incorpora os ativos e deixa de existir. Neste caso, o Helg ele vai continuar existindo. Ele simplesmente vai vender os seus ativos imobiliários para o GGRC. E em vez de receber dinheiro por isso, ele vai receber cotas do GGRC. Só que o Helg ele vai continuar a existir. E a partir do momento que ele vai continuar a existir, nessa assembleia também estão sendo votados a alteração da política de investimentos. Porque hoje o Helg 11 ele é um fundo de logística. Então vai se alterar, a proposta é se alterar o regulamento para que ele se transforme num fundo híbrido. Então eles até colocam aqui, né, mudar o regulamento para ele se transformar num fundo híbrido. Então, para ele não ter as amarras de um fundo logístico que só poderia investir em fundo logístico. Então, isso a gente vai discutir mais para frente, só para vocês entenderem que o Helg continua a existir, ele vai continuar a existir como sendo, eles não falam nada aqui sobre mudança do nome, porque é estranho o fundo ser híbrido, mas ter logística no nome, ele continua sendo Helg com o nome de logístico, porém, ele vai mudar para um fundo híbrido, podendo investir em todas as classes de ativo, não sendo limitado a porcentagem em uma determinada classe, como ele é atualmente. Então, essas são as propostas de votação. Então, você, cotista do Helg que está assistindo o vídeo aqui, você precisa participar. Por quê? Essa assembleia, para essas votações, precisa de quórum qualificado. O que significa isso? Quando você está alterando política de investimento, principalmente, não somente a venda, mas política de investimento, você precisa de quórum qualificado, ou seja, 25% dos detentores de cota precisam votar. Então, 25% das cotas precisam participar da votação.
E aqui, pessoal, é importante. Você cotista, esse vídeo tá, eu tô gravando ele na quinta-feira, mas ele tá sendo no domingo agora, dia 30, você tem até o dia 3 de abril para votar. Então aqui eles falam que você recebeu por e-mail isso, né? Então se você não recebeu, entre em contato com o fundo para poder investigar, poder verificar isso, mas você tem até o dia 3 de abril para fazer essa votação. E isso é o fato, é a convocação. E aí eles anexaram a essa edital um documento que as Agros manda com a proposta, né? A proposta que as Agros do GGRC está fazendo para o Helg, e aí que a gente vai precisar entrar e eu vou passar por ela para depois a gente ir para o Excel. Na realidade, eu vou ir passando por ela e vou ir no Excel ao mesmo tempo, porque para vocês irem entendendo os movimentos. Então, pessoal, aqui a carta inicial, né, da proposta das Agros do GGRC para o Helg, com a compra dos ativos, né, são os 4 ativos, a proposta para compra do REC Log Extrema, Cotia, Contagem e Queimados. Como que vai ser feito esse pagamento? O GGRC ele vai pagar por cotas do próprio GGRC para o Helg, ou seja, ele vai fazer uma emissão e o Helg vai ser o único que vai subscrever essas cotas para ir em troca, entrega os imóveis para o GGRC. E quantas cotas o GGRC vai emitir e quantas cotas o Helg vai receber? O Helg, na troca, vai receber 11.789.417 cotas a um preço de 11,32 por cota. Ou seja, ele está pegando a cota no valor patrimonial do GGRC, e aí a emissão do GGRC não vai ser abaixo, vai ser no valor patrimonial, embora vocês vão ver que ela pode ser abaixo do valor patrimonial sim mais para frente. Ela sendo abaixo no valor patrimonial, então se vocês multiplicarem aqui 11,32 por esse valor, a gente vai ter esse valor de 133 milhões, que corresponde a R$100 por cota do Helg 11. Então, praticamente ele está recebendo as cotas, é como se ele estivesse vendendo a R$100 por cota do próprio Helg 11. E aí você pode estar se perguntando, Eric, mas o valor patrimonial do Helg 11 não é 100, ele é 115. E a gente vai ver isso agora no Excel. Olha só, pessoal, eu montei o Excel aqui para vocês. Primeiro aqui só para vocês verem a questão, principalmente daquela questão da compra, né? Porque o fundo ele está comprando o ativo a 133 milhões, mas se vocês pegarem no laudo de avaliação, antes da gente entrar lá na questão do valor patrimonial, se vocês pegarem o informe mensal, o Helg, ele tá avaliado os imóveis, na última avaliação, a 147 milhões. Ou seja, o GGRC está pagando abaixo do que os imóveis estão avaliados, porém está pagando acima do que o Helg pagou nos ativos, na aquisição do... E onde que a gente vê isso? No próprio relatório do Helg. Se vocês pegarem o relatório do último relatório do Helg, ele tem lá os ativos e tem o valor de aquisição. Foi pago 110 milhões desses ativos, nos 4 ativos. Então, ele está pagando acima do... O GGRC, ele paga acima do que os imóveis foram adquiridos, porém, abaixo do que eles valem. Então, isso aí para vocês entenderem de onde que vai ser os R$100 por cota, tá? Vamos voltar lá para o Excel. Então, aqui só para a gente ver, o fundo GGRC pagando no valor patrimonial, mais os 0,50% de custos, tendo um valor aí de 11,32, que é o que ele vai pagar, a emissão vai sair 11,32. Então ele vai pagar aí com 11 milhões e quase 11 milhões e 800 mil cotas. Aqui eu fiz a sequência para os lembrar qual que as que eu tenho que ir apagando. Então, pessoal, aqui é o primeiro ponto. Aqui é o inicial como o Helg está hoje. O Helg está hoje, ele tem 150 milhões em ativos, sendo 147 milhões que são os ativos imobiliários. Ele tem disponibilidades e valores a receber. Tem um passivo aqui de 1 milhão e 600. E o PL dele hoje está dando 111,50. Tá? E aqui é importante vocês entenderem que o Helg está vendendo são os ativos e não tudo. Por quê? E aqui eu volto a insistir na questão que eu falei no início. Você, cotista do Helg 11, o fundo não está sendo liquidado, ele não vai deixar de existir. O fundo está sendo simplesmente vendendo os ativos e recebendo outros em troca. Ele está vendendo ativos imobiliários e recebendo cotas de um outro fundo imobiliário. Até por isso que ele está mudando a política de investimento, exatamente porque ele vai se tornar um FOF. Nesse momento agora, ele vai se tornar um FOF de um ativo só. Ele vai se tornar um FOF somente tendo cotas do GGRC. Então ele simplesmente está trocando ativo imobiliário por cotas de fundo imobiliário e vai continuar sendo negociado em bolsa. Inclusive, eu não sei se eu comentei já no vídeo, e eu já vi pessoas falando, eu vou aprovar porque eu vou receber cotas do GGRC. Não, não é você que vai receber. Quem vai receber é o Helg. É o Helg que vai receber cotas do GGRC. Você continua tendo cotas do Helg.
Só que agora, em vez do Helg ter ativos imobiliários, ele tem cotas do GGRC. Beleza? Então, a questão é a seguinte, pessoal. Então, hoje essa é a situação do Helg. A partir do momento que ele vender, trocar os ativos pelas cotas, a situação passa a ser essa. Ele troca aqui, ó, eu até coloquei aqui, ele troca imóveis por cota de fundo imobiliário, só que agora em vez de ser 147, são 133 milhões. O valor patrimonial do Helg cai para R$ 100 por cota, 176. E aí dá aqueles R$ 100 que eles falam no fato, lá na Assembleia, no documento da Assembleia. Aí você vai, mas lá eles estão falando 70 e aqui está 100, aqui está 100,76. Exatamente porque o Helg mantém as disponibilidades que ele tem. Então, esse 0,76 de patrimônio é somente referente ao caixa que o fundo tem, que ele não está vendendo o caixa. Ele está vendendo os ativos imobiliários. O caixa continua. Só que tem um outro porém, pessoal. A questão é a seguinte. O Helg, ele pode ter uma nova queda de valor patrimonial exatamente porque isso é o Helg recebendo as cotas do GGRC a 11,32. Porém, a hora que ele receber e as cotas estão marcadas a mercado, se a gente for pegar aqui, eu peguei aqui 9,84, mas é só a gente pegar na cotação que eu mostrei para vocês, 10,09, né? Vou até atualizar, porque na hora que eu gravei, estava 10,09. Então, se a gente atualizar aqui, 10,09, deixa eu colocar aqui, 10,09, a gente está falando aqui que o valor patrimonial dele cai para 89,90, ou seja, é mais uma perda. E aí, se ele vender na hora que ele receber, ele vender essas cotas, olha o prejuízo que ele vai ter. Então, na verdade, ele não está vendendo por 133, ele está vendendo por 118 milhões. E aí que entram algumas travas desta negociação. A primeira trava delas é uma trava que o próprio Helg faz na questão de atualização. Ele faz, aqui é um ponto importante para vocês entenderem, e aqui que eu vejo que o GGRC pode fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial no longo prazo, na verdade não no longo prazo não, nesse médio prazo de 1 ano. Porque, pessoal, para vocês entenderem qual que é a situação. O Helg fala, bom, eu estou vendendo a 11,32, só que a cota do GGRC, ela tá abaixo disso no mercado secundário está abaixo disso, então eu vou me proteger. O preço, e aí eles fazem uma situação em duas situações, em duas oportunidades durante 12 meses. O ajuste do preço, eles podem fazer um ajuste desse preço durante o ano. E esse preço ele vai ser ajustado 2 vezes no intervalo de 12 meses, equivalente a 10% de desvalorização dos 11,32. Ou seja, eles até fazem aqui um exemplo. Por exemplo, se nos primeiros 6 meses, chega no 6º mês, a cota do Helg está 10% a menos do que a cota do GGRC está menos do que 10% dos 11,32, o Helg ele recebe 6 milhões de reais. Ou seja, a diferença entre a cota na emissão menos os 10,19 vezes a quantidade de cotas que o fundo está recebendo hoje, ou seja, aos 10%. Só que como vai ser em 2 vezes, então ele recebe 5% disso e 5% depois. E aqui, pessoal, é importante. Por que é 10,19 aqui que eles colocam esse valor? Porque é um limite. Ou seja, 10% de 11,32 vai dar os 10,19. Tirando 10% dos 11,32, dá os 10,19. Se a cota estiver abaixo de 10,19, esse é o limite, 10,19. Se tiver acima de 10,19, aí usa a cota acima do 10,19. Esse aqui é um ajuste somente de proteção que o Helg fez numa desvalorização da cota. Tá? Então, por exemplo, se a cota fosse hoje, se chegasse nos 6 meses e a cota tivesse hoje a 10,09, olha só que interessante. Essa aqui é a cota depois de 6 meses da negociação, a cota está 10,09. Eles vão usar 10,19, porque é o limite para o ajuste. Entenderam? Então, o fundo chegou no 6º mês. Chegou no 6º mês. Aí vamos ver como é que tá a cotação de mercado. Tá 10,19 a cota? Ou vamos supor que tivesse 10,30. O que ele vai fazer? 11,32 menos 10,30 vezes a quantidade de cotas vezes 50%, porque isso vai ser feito 2 vezes. E aí esse valor aqui dá um valor monetário. E aí o que o GGRC tem que fazer? Ele tem que fazer uma emissão desse valor aqui em cotas do GGRC. Ele vai pegar quanto que está a cota patrimonial do GGRC, vai pegar o valor que ele tem que pagar para o Helg e fazer uma emissão. Aí vai ver, pega o valor que ele tem que pagar, divide
o valor patrimonial da cota do GGRC neste momento e entrega essas cotas para o Helg. Isso no primeiro mês. E aí no segundo mês a mesma coisa. No segundo momento, ou seja, 6 meses após, ele vai ter que ir lá, pega lá. Só que nesse momento, ó, veja só, a cota está 10,75. Então ele faz 11,32 menos 10,75, ele tem que pagar 3 milhões em cota. Aí chega lá no 12º mês, 3 milhões 300, divide pelo valor patrimonial da cota do GGRC neste momento, e ele vai lá e entrega mais cotas. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que o GGRC, ele pode estar pagando, ou ele pode pagar mais caro do que ele está pagando hoje. E aí que a gente pode considerar que pode ser uma emissão abaixo do VP neste período, porque ele está pagando mais caro do que ele pagaria antes. E aqui que está um ponto interessante, pessoal, que é o seguinte: esse ajuste é só positivo para o Helg, para o GGRC não é. Por quê? Lembra, pessoal, esse movimento ele é feito em dois momentos durante os 12 meses. Percebam que aqui nesse segundo momento a cota estava maior do que lá no primeiro momento. Então, para o GGRC, é melhor isso, né? Quanto mais próxima a cota tiver acima, perto dos 11,32, melhor, porque essa diferença entre a cota que o GGRC na emissão ele vai pagar e o quanto que tiver no mercado, é essa diferença que o GGRC vai ter que dar de contrapartida para o Helg. Então, se a cota tiver acima de 11,32, o GGRC não faz nada, ele não precisa pagar mais nada. Então, é só se tiver abaixo dos 11,32, num limite de 10%, que são os 10,19. É só pegar os 32 menos 10%, dá os 10,19. Só que aí que está o ponto. Lembram, pessoal, esse período, neste caso aqui, nessa emulação que o próprio GGRC faz, ele não tem uma devolução de dinheiro aqui, nesse momento. Por quê? O Helg foi esperto, ele faz em 2 momentos, exatamente porque se ele deixa para fazer no final, uma vez só lá no final dos 12 meses, e a cota tá 10,75, e ele fizer os 12 meses, né, vezes o diferença, a soma dos 6 milhões com os 3 vai dar menor. Conseguiram entender, pessoal? Eu vou fazer isso no Excel só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos simular aqui, pessoal, se fosse fazer uma vez no final do ano, uma vez depois dos 12 meses, a 10,75 a cota, ou seja, mais próxima dos 11,32. Então, pessoal, olha só, a gente faria 11,32, fazer entre parênteses aqui, 11,32 menos 10,75 vezes 11,789 417. Só que aqui, como é uma vez só, então a gente não tem que fazer os 50%. Olha quanto que o fundo teria que pagar numa vez só. Ele teria que pagar 6 milhões. Seria praticamente quase a mesma coisa que ele vai pagar na primeira vez. Só que isso o Helg está levando, porque não teve um ajuste no primeiro. Conseguiram entender a sacada que o Helg fez? Ele separa em 2 exatamente para garantir, e ainda mais agora que a gente sabe que o mercado tá ruim, ele fala, ó, eu vou primeiro fazer uma em 6 meses, para depois, como existe uma tendência que o mercado vá melhorar para frente, então se eu deixar para fazer esse ajuste só lá na frente, pode ser que a cota esteja muito próxima da cota da emissão e o Helg não receba praticamente nada. Ou pode até, imagina, chega lá na frente, a cota do GGRC está acima de 11,32, o Helg não recebe nada. Então ele faz uma primeira nos 6 meses, exatamente para garantir um recebimento a mais. E aí o cotista e o GGRC, quem vai pagar isso? Então, qual que é aqui já vejo um ponto de ruim para o GGRC, é que ele vai pagar mais caro do que ele está pagando aqui. Ele vai pagar mais caro. Opa, eu tô na planilha 2 aqui. Ele vai pagar mais caro do que ele tá pagando aqui. Entenderam? E aí, esse é um primeiro ponto. Esse é um ponto de estranheza nessa negociação, né? E é uma coisa bem. Pessoal, vocês percebem que não é tão simples de entender assim. Eu peço que você assista esse vídeo mais de uma vez se você não estiver entendendo como é que isso está funcionando, porque até para eu poder montar isso aqui não foi simples, tá? E aí, pessoal, e por que isso tudo está acontecendo? Porque exatamente aí é uma proteção do GGRC. O GGRC faz nessa carta, porque assim, simplesmente, pessoal, o Helg poderia receber essas cotas e vender tudo no mercado. Podia vender, tomar um prejuízo e que se dane. O GGRC, ele faz uma trava aqui, proibindo o Helg de vender essas cotas pelo período de 12 meses. Na verdade, ele não proíbe. Ele faz o seguinte, ó, você só pode vender 4 milhões de reais por mês. Só que
Em nenhum dos dias desse mês pode passar de 200 mil. Aí você pode estar pensando, Eric, dá no mesmo. Se você pegar que o dia tem, o mês tem mais ou menos 20 dias úteis, 20 vezes 200 vai dar 4 milhões. Não, por quê? Ele não pode chegar, ele espera, durante o mês eu não vou fazer nenhuma venda, aí chega no último dia do mês, ele vê que a cotação tá boa, ele vai lá e vende os 4 milhões. Ele não pode fazer. Ele tem que, para ele vender os 4 milhões por mês, ele tem que vender os 200 mil todos os dias. Então isso daqui meio que inviabiliza as vendas das cotas do GGRC pelo Helg. Então ele não deve vender essas cotas, ele deve ficar com ela pelo menos os 12 meses. E sem contar também que o Helg ele não pode simplesmente repassar essas cotas para os cotistas em forma de amortização. Ele só vai poder fazer essa amortização, amortizar até 50% das cotas dos seus cotistas após a primeira data de apuração, ou seja, após os primeiros 6 meses. Então ele, depois dos primeiros 6 meses, a primeira vez que apurar aquela diferença, aí ele pode chegar e repassar para os cotistas do Helg as cotas do GGRC. Aí sim o cotista do Helg vai receber essas cotas na mão. Então, pessoal, o que não ficou claro nessa situação é o que o Helg pretende fazer com essas cotas. Porque, de fato, ele vai se transformar num FOF do GGRC. Se ele vai vender essas cotas ou não, se ele vai segurar essas cotas, ou ele vai vender todos os dias 200 mil para chegar lá na frente e vender, ir vendendo, a gente não sabe. O que eu acredito ele não deve vender essas cotas pelo menos nos 12 meses. Até porque, pessoal, se a gente for pegar, e aí vamos falar sobre rendimentos, que aqui é um dos erros que eu vi algumas pessoas, e aqui eu agradeço ao Nod, que eu vi no vídeo dele isso e eu estava fazendo a conta errada. Olha só, pessoal, primeiro aqui. Como é que o cotista do Helg hoje, o quanto que o simulacro ele tem a 1000 cotas do Helg? O Helg hoje ele paga 68 centavos. Então, se ele tem 1000 cotas, ele recebe 680 de dividendo no mês, o cotista do Helg. E aí, aí que tá um dos erros, porque eu vi algumas pessoas, e aqui não foi do Nod, não, eu vi algumas pessoas no meu grupo do WhatsApp falar, eu tenho tantas cotas do Helg, eu vou receber a proporção. Qual que é a proporção? É só você dividir a quantidade de cotas do GGRC em relação à quantidade de cotas do Helg, seria a proporção de cotas que o cotista do Helg iria receber. Então, se você tem 1000 cotas do Helg, você receberia 8.834 cotas, que daria o fator de proporção de 8,834. Para cada cota do Helg, o cotista receberia 8,834 cotas do GGRC. Só que aí que está o ponto. Não é o cotista do Helg que vai receber, é o Helg que vai receber. E aí que está o grande erro, porque a pessoa acha, fala, pô, é vantajoso isso, porque eu vou, para cada 1000 cotas do Helg, eu vou receber 8.000 cotas, 8.800 cotas do GGRC, e o GGRC pagando 10 centavos, eu passo a receber, em vez de 680, eu passo a receber 883. Então tá sendo vantajoso para o cotista do Helg. Porém, é aqui que tá o rei, e aqui eu agradeço ao Nod por isso, porque eu tinha feito essa conta que falou, de fato, pro cotista do Helg vai ser bom. Só que é o Helg que está recebendo, não o cotista. E o que isso conta, pessoal? O que isso as pessoas esqueceram? Esqueceram disso aqui, ó. O Helg, pessoal, ele é um fundo imobiliário que vai continuar existindo e que continua cobrando taxa de administração. Então ele recebe o dinheiro e ele não vai repassar tudo para o cotista, ele tem que pagar as taxas dele. Então, se a gente vai lá no Excel, vai para o Excel, e aí eu simulei aqui, peguei aqui 1,75 vezes o J9, que é o valor patrimonial do Helg, com a entrada das cotas do GGRC neste valor aqui, não estou nem considerando, estou usando o valor patrimonial com a entrada do GGRC. Ele pagaria, pessoal, olha só, 10 centavos por cota. E aí, se a gente fizer isso e multiplicar pela quantidade de cotas que ele tem, em vez de ele receber 883, ele receberia 100 reais a menos. Ainda é maior do que, de fato. Aí, mais um motivo que está sendo vantajoso para o Helg, sim. Para o cotista do Helg, isso. Só que, pessoal, além de tudo, uma conta que eu não fiz aqui é que o Helg ainda pode reter 5% disso. Lembra que ele tem que distribuir 95, até no mínimo 95%. Só que ele pode reter os outros 5%. Então poderia cair mais 5% aqui ainda. Mas ainda assim ficaria acima dos 680 que ele recebe. Só que aí, pessoal, eu fiz umas contas aqui. Quanto que teria de aumento percentual no rendimento do Helg?
o Helg passaria de 68 para 78 centavos, porque a gente tem um aumento aqui, se a gente for ver, de praticamente 15% de dividendo, por causa da troca. E aí o rendimento do Helg passaria de 68 para 78. Só que aí, pessoal, a gente tem que lembrar sempre que a questão do GGRC, ela pode, o rendimento pode reduzir, e aí eu volto a falar a questão dos problemas que eu vejo para o GGRC. Em termos de imóveis, pessoal, os imóveis são muito similares ao que o GGRC tem hoje. A gente está falando de duas situações. A primeira são essas emissões a mais que o GGRC vai precisar fazer. E a partir do momento que ele faz essas emissões a mais, não recebendo nada mais de rendimento por isso, a tendência é que o rendimento do GGRC caia, porque ele vai aumentar a base de cotas dele sem considerar uma entrada a mais de dinheiro. Porque a gente está fazendo as contas, se o GGRC fizer sem ter essas emissões a mais durante esses 12 meses, em tese não vai ter nenhuma alteração do rendimento do GGRC. Porém, a partir do momento que ele faz mais uma emissão, ele aumenta o preço de aquisição dos ativos, emitindo mais cotas, e esse aumento ele é um aumento indireto, porque ele está aumentando a base de cotas que ele vai ter. Em tese, você vai diminuir o rendimento e, claro, acaba diminuindo o rendimento que o Helg vai receber. Mas o objetivo aqui é para você, cotista do GGRC, analisar, na minha visão, essa compra, ela não tem, assim, ela é boa por causa do portfólio, porém, eu acho que ficou muito melhor para o Helg do que para o GGRC, na minha visão. Eu acho que as amarras que foram feitas pelo Helg foram muito bem feitas. A gestão da REC foi muito boa nisso. Ela trabalhou muito bem nessas amarras, porque ela protegeu o cotista do Helg nesse processo. Ele vai ter ganho aqui, porque ele vai receber as cotas, ainda tem a chance de aumentar a quantidade de cotas durante esses 12 meses, embora ele não possa vender, e vai aumentar o rendimento do cotista, com base no que o fundo paga hoje. Então, para o cotista do Helg, para mim foi excelente. Para o cotista do GGRC, na minha visão, ela seria ok se não tiver essas próximas emissões, mas eu acho muito difícil o valor de mercado do GGRC bater os 11,32 no próximo ano. A gente tem que estar falando uma valorização aí de praticamente 20%, mais ou menos, da cota do GGRC. Será que ela se valoriza 20% nos próximos 6 meses? Eu acho difícil. Acho difícil. Então, dificilmente não teremos mais 2 emissões, pelo menos mais uma emissão daqui 6 meses para poder fazer aquele ajuste para o Helg. Beleza, pessoal? Eu sei que eu tentei ser o mais didático possível, mas não é tão simples assim. Se você teve alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que talvez com o texto eu consiga explicar melhor, se não ficou claro essa explicação. Por isso que eu até decidi colocar esse vídeo no domingo, para vocês terem tempo de assistir, se precisar assistir de novo. Ficou um vídeo longo, porque não é tão simples explicar, mas espero que tenha ficado claro. E assim, eu particularmente não gostei do movimento para o GGRC. Para o Helg, cara, espetacular. Cotista do Helg tá, ó, uma... E ainda, você, cotista, se você quer... talvez seja até interessante, por exemplo, você quer ser cotista do GRC, talvez seja mais vantajoso comprar a cota do Helg para poder receber indiretamente as cotas do GGRC. Só que aí que tá, você tem que pensar que o GGRC, o Helg, ele não vai... a gente não sabe o que o Helg vai fazer com essas cotas. Então, é um tiro no escuro. Se ele fosse manter as cotas e as cotas fossem valorizando, talvez fosse vantajoso, mas a gente não sabe o que o Helg 11 vai fazer com as cotas do GGRC. Se ele tivesse deixado claro, talvez seria até interessante, em vez de você comprar a cota do GGRC, comprar a cota do Helg, que a compra indireta do GGRC sairia mais barata. Mas como a gente não sabe o que o Helg vai fazer, é um tiro no escuro. Então, assim, pro cotista do Helg, para mim é excelente esse movimento. Pro cotista do GGRC, na verdade, eu tô achando que nem tanto. Tá, só o tempo vai dizer aí nos próximos 12 meses se o GGRC vai precisar fazer mais 2 emissões para fazer esse complemento aí de no máximo 10% a mais de cotas da emissão, da compra, né? Então, pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa, peço encarecidamente que deixe aqui nos comentários que eu tento explicar, ou se precisar eu gravo de novo, e eu quero que fique muito claro, porque não é fácil. Eu passei hoje é quinta-feira. Eu passei a tarde toda praticamente estudando isso e montando essa planilha Excel. Não é simples de entender. Imagina, pessoal, se para mim que trabalho com isso não foi simples, imagina para o afegão médio, né, que eu gosto de chamar, o cotista que simplesmente lê relatório, não tem a obrigação de ficar fazendo essas contas, para ele entender isso. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.